a chorar na sarjeta dos que à força ultrajaram e venderam esta terra hoje nossa, esta terra hoje nossa. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Como ela, somos livres de voar. Como ela, somos livres de voar. Uma papoila crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Uma papoila crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Como ela, somos livres de crescer. Como ela, somos livres de crescer. Uma criança dizia, dizia, quando for grande não vou combater. Uma criança dizia, dizia, quando for grande não vou combater. Como ela, somos livres de dizer. Como ela, somos livres de dizer. Somos um povo que cerra fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos um povo que cerra fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres. Agora seria uma repetição, para quem sabe, pode continuar. Vejo que muita gente sabe a letra ou se lembrou da letra. Não sei se alguém aqui a ouviu pela primeira vez, mas nesta mesa estão gerações diferentes que lidaram com esta canção ou não lidaram de todo com esta canção. São todos têm em comum entre eles o facto de escreverem poesia, e vou apresentá-los muito brevemente. A Ana Marques Gastão, poeta, crítica literária, ensaísta, está aqui ao meu lado. A Gisela Casimiro também está aqui ao meu lado, é a mais nova do grupo. Não sei se ela alguma vez terá ouvido esta canção depois disto e o que é que esta canção hoje lhe faz ressoar ou de todo não ressoa. Já vamos lá saber o que é que terá inspirado na escrita. O Juan Piqueras, que vem do outro lado do mundo, não vem do outro lado do mundo, vem já daqui do lado, mas como é que esta letra, este poema, estas palavras, o que é que elas dirão a quem não é daqui, não é? A quem não viveu este momento aqui? E o José Mário Silva, que terá estas memórias, provavelmente como eu, sendo uma criança muito pequena e talvez isto tendo ecoado qualquer coisa de feliz, não sabendo muito bem o que era. Vou começar vamos começar por ouvir e fazendo aqui, se calhar, a distribuição por ordem alfabética. O João de Melo. O João de Melo estava... João de Melo. Desculpe, João. O João de Melo, que hoje de manhã me dizia que estar muito nostálgico e estamos a falar das memórias e, portanto, se calhar ele tem boas memórias desta canção e pode... O João de Melo já me conhece, sabe que eu sou distraída, portanto, não é nada contra o João de Melo. Mas vamos ouvir, e respeitando aqui a ordem alfabética, Ana Marques Gastão.
que acho que escreveu um poema de propósito a partir destas palavras. Prefiro assim. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui, porque sinto verdadeiramente esta coisa da palavra correntes. Fiquei muito hesitante quando surgiu este tema, embora a canção me tenha acompanhado quando eu era criança, um bocadinho mais velha que a Isabel e o Zé Mário. Eu tinha 12 anos ou 11, quando foi o 25 de Abril. Tenho uma memória muito presente, mas pensei que não é disso que eu queria falar. O que eu quero falar é sobre, a partir dessas memórias, claro, sobre o presente e o futuro e aquilo que me preocupa. Por isso, o somos livres, não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Somos livres por dentro, provavelmente. Houve muitos avanços e muitos recuos, tanto no mundo como em Portugal, e o poema reflete esse descontentamento e também uma esperança que está mais oculta, mas que existe aqui e que a escrita também encarna para mim. Então eu vou ler o poema. Agradeço imensíssimo à Manuela Ribeiro, não só por este dia e estes dias, mas por estes 25 anos. É a primeira vez que eu venho às correntes e estou mesmo contente. Não, é raro encontrar um encontro assim. E o meu poema chama-se Ainda Assim. Dantes não havia televisão e as mulheres faziam a sopa à hora de jantar. O trabalho tinha outro nome e o silêncio falava alto demais. Antes, escondia-se tudo, até a vergonha. Hoje, vemos em excesso. Ninguém consegue fechar-se numa sala como as irmãs Bronte e parar. Mas também se anda mais, ou a maior velocidade. Somos um grande corpo, o da árvore história, arquivo de dramas íntimos, catástrofes, revoluções, alfabetos de um planeta chip. O tempo mexe-se sem mão. Esquecemos-nos de como se dá corda aos relógios. Não há segurança, nunca houve. Só dói no corpo porque achamos que este é o nosso tempo, como se algo nos pertencesse. Até o chão foge dos pés quando a natureza não contém a fúria. Os homens têm as mãos sujas da terra que desprezam, como tu, como eu. A árvore, às vezes, parece um país com gente dentro, ou melhor, inside. Tudo em nome de palavras comuns, chavões proveitosos até o vento uivar e tudo se cobrir de lava. A esperança é um mito da desconsolação. A grande árvore existe, mas ninguém a vê no ruído dos dias. É quase uma reta de verticalidade esguia, ou uma montanha de folhas a subir e submissa para o céu que nem se vê. A turba move-se por cima dos ossos, segue o que ignora e na desordem esquece. Ainda assim somos menos desiguais, um pouco talvez, porque alguém pronunciou um dia, em mais do que uma ocasião, a palavra justiça. Um monge move-se 1 milímetro. Se der um passo, faz a passagem em nome de 1001 almas. O ecologista grita, Max Extinction, learn about it.
As 13 portas da misericórdia abrem-se e fecham-se nas frestas do labirinto. Ó Antígonas de uma terra sem piedade, vê-te como Ulisses se perde no caminho, enquanto Perséfone regressa do Hades com uma romã entre os dentes. Ulisses, tu? Ulisses, eu? Quem é quem? E ainda assim, as aves vão e voltam no escuro dos dias. A cidade é uma fogueira e inunda-se em poucas horas. Alguém exulta por um dia. A temperatura sobe em escada e toma-se café a correr numa videochamada na qual a voz do outro se vai perdendo. O comando da TV é um artifício, uma chama cinza. Prolonga-nos mais ou menos do que o telemóvel. Zap tu, zap eu, zapping para nada. Ler passará a ser um ato de aceleração até que o papel se transforme em carne e se dissolva na boca para maior entendimento das massas. Plim, 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 ama com o Android. Os androides não ressonam. É-se livre de bem querer sozinho, sem ver ou tocar. Um dia, comer tenderá a substituir o amor e talvez conjuguemos melhor os verbos instagramar e facebookar. O mundo é circunflexo como a artéria. Não há trajetos sem obstrução. Não atem os sapatos um ao outro. Eles não se pertencem. A revolução tecnológica esqueceu-se dos males da revolução industrial, porque a história é um rebuçado da mente. Cortem as asas a Ícaro, mas, por favor, deixem o quadro na parede. O regresso a um tempo lento fica-se pela nostalgia do verão, enquanto duas mulheres trocam jacintos uva. Tudo arde quando o homem morde a rosa com os lábios, depois de ver-os sem terra, sem chão. O grito desenha um ó nos rostos mudos. Pensamos, como Juliette de Sade, que o mal é compensado. Ou não é mal, só aprendizagem. Os céticos agem de menos, riem-se muito e muito depressa, enquanto alguém derrama os seus maus intentos num vaso branco. E ainda assim, parece não haver guerra. Só o outono levanta todas as promessas. Um lençol vazio numa tenda qualquer e o perfume de ninguém. Um homem faz festas a um cão enquanto pede esmola, rogando pragas à mulher que parte com medo e sem nada nos bolsos. Tudo isto enquanto alguém inspira e expira esperança TikTok. Amanhã será melhor. As prisões são outras, tudo mais uniforme e integrado. A robótica do discurso invade as casas de lugar nenhum. Estamos sós, o que não é uma tragédia. Deixamos-nos ir com uma lâmpada no cérebro, nada na mão. O terror precisa, no entanto, de beleza. Deem as batatas de Van Gogh aos que não sabem como agir, nem comer. Um pão. A terra de Millet. O vestido de Kiefer, erguido pelo fio da Ariane. A cabeça grande da arte cicládica, só ela digna da morte pura. O homem, do lado de cá do passeio, olha de lado o rapaz com a carteira a tiracolo e abana a cabeça. Se puder, encosta-o à parede e diz: não tens vergonha? Não sabe que Hans Arp escavava na pedra. Dizia para que o ouvissem. Isto é o princípio do renascimento. Mas não foi. Nunca é. Pagava-se, no entanto, a diferença na cela ou no asilo psiquiátrico. Talvez na escuridão de uma outra identidade não partilhada. Tolerância tornou-se, numa palavra, intolerável. O que interessa agora é o agora. Não o agora zen, o do ovo na luz além nós, mas o agora para nada.
sem dia profundo. Ao longe, nas tardes mais brandas, ainda vemos a centelha de íris a desjustas sandálias, a água do rio Estigia agitando as asas, o mar nos olhos, a mais suave conclusão metafórica. Liberdade dentro, 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 diz ela. Cá fora é como uma lagarta degolada, a voz decepada, um longo inverno de vazios e trufas. Mais um passo e será melhor, comenta a criança, enquanto segura o Ultra Game Boy. Mas os gregos sabiam-no, o excesso é invariável. Ainda assim, parece não haver guerra. Só o outono levando todas as promessas. O lençol vazio numa tenda qualquer e o perfume de ninguém. Obrigada. O poema que a Ana nos trouxe remete-nos também aqui para algum silêncio, ao remeter-nos-ia para algum silêncio. Mas vamos continuar com as palavras e a pensar também no que as palavras querem dizer. Liberdade, somos livres. A Gisela Casimiro é poeta, é ativista e viveu recentemente, neste tempo de liberdade, se calhar com muitas aspas, uma experiência de censura. E ela, a partir deste mote, ontem apenas fomos a voz sufocada, esse sufoco persiste, permanece. Não sei se estas palavras, esta frase, estão presentes naquilo que ela nos traz, mas pelo menos originaram qualquer coisa sobre este presente em que vivemos. Gisela. Obrigada. Também é a minha primeira vez e estou muito feliz de estar aqui. E espero cumprir o tempo, que é para voltar no próximo ano. Portanto, tenham um bocadinho de paciência. Sim, de facto, eu nasci em 84 e, sim, esta música poderia ser uma referência, não há motivo para não ser, mas, de facto, é de outras referências que eu irei falar, mas há uma conexão e acho que é muito importante quando as mulheres nos falam de liberdade, então eu vou falar de algumas que me inspiram. Mas vou começar por dizer o que é uma das definições de liberdade para mim, lendo um poema meu, com esse mesmo título, e diz: a liberdade tem mais rostos que bandeiras, mais filhos que fronteiras. A liberdade é o direito sem avesso, a nossa respiração, o vento que a guia através do medo para chegar à escolha. Em outubro de 2021, Paulina Chiziane foi anunciada a vencedora do Prémio Camões. Declarou à agência Lusa: eu estava muito tranquila na minha vida camponesa. Perguntei: porquê? O que é que eu fiz? Fiquei transtornada, deixei queimar a verdura que faço na minha fogueira. Esse prémio me apanhou de chonada. Chonada se diz quando alguém está sem dinheiro. Estou raspada, ainda não estou em condições de festejar. Tenho de comprar champanhe. Em 2023, tive a alegria e a oportunidade de ser convidada e poder estar presente em 3 momentos muito especiais que celebram a Excelência Negra. São eles o doutoramento honoris causa de Gilberto Gil, pela Nova, o doutoramento honoris causa de Grada Quilomba, pelo ISPA, e ainda a entrega do Prémio Camões a Paulina Chiziane, no dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Retive muitas lições do seu lindíssimo e pungente discurso. Começava assim: eu venho de lugar nenhum. Aprendi a escrever na areia, no chão. Usei o primeiro par de sapatos com 10 anos de idade. Aqui estou. Eu sou. Comovi-me porque, como tive a oportunidade de lhe dizer no final da cerimónia, também eu aprendi a sonhar no chão, mas nunca me tinha percebido disso tão esplendorosamente. Só tive a minha primeira cama aos 13 anos de idade. Antes disso, dormia num colchão no chão, não por razões culturais, e sim por necessidade. As suas palavras, a partilha da sua experiência, despertaram-me. Sempre que posso, partilho com outras pessoas o que esse momento representou para mim.
Paulina disse ainda: caminhei sem saber para onde eu ia, mas cheguei a algum lugar. Eu venho de África, sou negra e estou aqui, sendo a primeira negra a receber este prémio. Será que falo português mesmo, de verdade? Falo qualquer coisa. Qual é o problema? Sou negra. Não posso ter vergonha disso. Sou negra, sim, e depois, a língua portuguesa é minha, à minha maneira. Além dos agradecimentos, ela partilhou com as pessoas presentes no Museu dos Costos, onde decorreu a cerimónia, os aspectos que julga fundamentais para ser uma boa escritora. A originalidade, o sentido de afirmação, o autoconhecimento e o reconhecimento do nosso poder interior. Em vez de se render à forma como lhe foi dito que falasse e escrevesse, Paulina Chiziane mostrou e negociou nos seus próprios termos a sua identidade enquanto mulher, enquanto negra, enquanto africana. Há donos da língua, por acaso? Pergunta. Os verbos que considero fundamentais na língua portuguesa são ser e ter. Eu sou porque tu existes, a nossa filosofia africana, Ubuntu. Imediatamente estou a criar harmonia, fraternidade. Deus é mulher e Deus é negra. Eu sou. Com estas suas palavras, lembrei-me do muro em Berlim, onde tirei uma fotografia com a frase How's God? She's black. Para Chiziane, o Império Português incumpriu na língua portuguesa ao afirmar que era e que, automaticamente, outros não eram nem poderiam ser. Que o Império tinha, mas outros não poderiam dar. A autora questiona o porquê de ter de aprender uma língua que lhe é dada, imposta, poderíamos acrescentar, mas o contrário não acontece. A autora critica ainda os dicionários de língua portuguesa, e nomeadamente palavras como catinga ou palhota, associadas de forma pejorativa às tradições e hábitos, ou falta deles, das pessoas negras, gerando assim preconceitos que vigoram até hoje. A sua mensagem final neste discurso é, portanto, de descolonização da língua portuguesa. Isto fez-me pensar numa linguagem que tenta, numa linguagem atenta e que atenta. Tinha começado uns anos antes a colecionar palavras no dicionário online Pribaran como referência. Notara que as palavras do dia variam conforme as notícias. Por exemplo, de repente surgem palavras como ismaelita e atentado, em março de 2023. Os comentários às notícias diziam coisas como essas minorias têm que ser reduzidas à sua dimensão. Abrem a porta a toda a porcaria e é esse o resultado. Havia também outra perspectiva. Criminalidade sempre existiu e sempre vai existir. Começam logo a falar em terroristas e em fronteiras fechadas. Acho que temos a memória pequena quando tantos portugueses vão para o estrangeiro. São coisas que não deviam acontecer, mas infelizmente acontecem em qualquer canto do mundo. A xenofobia e o racismo religioso convivem nas nossas mentes desde muito antes do 11 de setembro. Uma notícia de maio, no Público, sobre novas medidas que afetavam fumadores, foi narrada por uma jornalista com sotaque brasileiro. Os comentários não se fizeram esperar. Isto vai ser em Portugal ou no Brasil? O Público é um jornal português, certo? E a matéria está em que idioma? Mas achas que não podem contratar pessoas de fora? Em que cidade portuguesa é que se tem este sotaque? Ou é numa ilha? É em Marte, talvez, com esse português tão estranho. E continua. Por esta altura, dei uma entrevista ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Ao falar de palavras que gostaria que deixassem de ser utilizadas, como denegrir, recebi muitos comentários de ódio em todas as plataformas usadas pelo Expresso. Recebi uma mensagem que dizia: se quer mudar as palavras no dicionário, por que não vai para a China, Rússia, Coreia do Norte? Lá estaria bem, não acha? A diferença entre si e o André Ventura não é nenhuma. Ambos aspiram a mudar o mundo através da imposição da força e da falta de liberdade. Quando estive em São Paulo, em residência artística durante um mês, visitei o Museu da Língua Portuguesa, que faz todo o sentido que exista no país com o maior número de falantes da língua portuguesa. Um museu que acolhe a história entrecruzada das línguas africanas de vários países e das línguas indígenas, da sua apropriação pela língua portuguesa, de como tantos termos utilizados hoje são do tupi ou do quimbundo e nem nos apercebemos. O que mais me chamou a atenção foi um vídeo em que se confrontavam as análises e opiniões de Francisco Bosco, filósofo e ensaísta, de Jamila Ribeiro, filósofa e escritora, e Glauco Matoso, sobre os termos esclarecer e denegrir. Bosco disse que a linguagem não é um fenómeno óptico, não quer dizer que vamos tornar algo mais claro no sentido do fenótipo, da cor da pele. Para que vejamos qualquer objeto, é preciso que haja mais luz, não mais claridade, que por sua vez remeteria à cor da pele. Já Glauco Matoso afirma que o verbo denegrir é muito interessante porque usa a cor preta para significar que alguém está a diminuir, mas ao mesmo tempo nada tem a ver com raça. Quando dizemos a coisa está preta, a escuridão é como um obscurantismo, uma coisa negativa, pois não conseguimos ver nada no escuro.
A questão está mais na falta de luz e não tem a ver com a cor da pele. Sou a favor da preservação de cada palavra do idioma, diz ele. Para mim, nenhuma palavra cairia em desuso. No entanto, em relação ao verbo judiar, o escritor admite sem hesitar o sentido pejorativo. Para Djamila Ribeiro, questionar, não naturalizar as coisas, é o fundamental. Acabamos por naturalizar muita coisa. Acho que nas redes questionamos muitas vezes verdades tidas como absolutas. Começamos a questionar coisas que parecem ter sido providencialmente fixadas e não construídas. É preciso entender que toda a tradição é inventada e reinventada, por isso podemos construir algo. Segundo a autora, basta haver um grupo de pessoas a que determinado termo ofende para que se justifique abdicar da sua utilização. No processo de tradução de Sister Outsider, a irmã marginal de Audre Lorde, denegrir foi uma palavra que surgiu várias vezes e que escolhi não usar. Um verbo que é usado de forma tão descuidada, que fere e que, no entanto, assim que falamos sobre a possibilidade de substituí-lo por outro, torna-se um problema. Se fosse neutro e inofensivo, não seria um instrumento de poder. Sabemos que as palavras têm poder, sobretudo quando são usadas contra nós. A quando da morte da cantora Sara Tavares, li textos que criticavam as palavras no artigo de Cristina Roldão, policiando-a, acusando-a de ser menos negra, menos africana e de desonrar Sara Tavares por ter escrito bonitas, com O, e não bonitas, com U, como a artista faz no seu tema. A pessoa pede que a Cristina Roldão não convoque racismo negro e coloca palavras como branco, entre aspas. Fala ainda da homenagem racista de Joacine Catar Moreira a Sara Tavares, pois apela ao orgulho preto e fala de ter morrido uma luz para as meninas negras. Segundo esta pessoa, Sara deveria ser despersonalizada e lembrada apenas musicalmente, sem etnia nem cor. Mas não era esta a mesma Sara, que era negra, que no seu léxico falava não só em crioulo, como em inglês, como em português, como falava de Carapinha e da Rainha Ginga? Muitas pessoas ainda acreditam que Sara Tavares não tinha cor, só luz. Como comentou alguém no texto Filha de um Portugal Menor, do humorista Carlos Pereira, para a comunidade da horticultura. Muitos meses antes da morte de Sara Tavares, conversei com um jornalista sobre os meus livros mais recentes. O perfil foi sendo adiado e até à data de escrita deste texto não foi publicado. Fui interpelada por várias mensagens a responder a uma pergunta para a edição especial em papel da revista, também sobre a liberdade, e acedi. E o artigo sobre mim continuou sem sair. Isto é algo que se verifica com alguma regularidade nos meios de comunicação. Os artigos com foco em pessoas negras, se for para falar do seu sucesso, conseguimentos, nunca são prioritários. No entanto, quando Sara Tavares morreu, o jornalista contactou-me para falar com a direção da revista e decidiram que seria bom ter um artigo escrito por mim que falasse da Sara. Ou seja, a morte vende, como sabemos, e se todos estão a falar, não podemos ficar atrás. Não acedi a escrever e a pessoa disse que compreendia, e uma hora mais tarde disse-me que seria uma outra pessoa, um homem negro, a escrever o artigo. E perguntou-me se já tinha visto, se conhecia os textos desta pessoa, e eu respondi que, na verdade, só ouvia falar do seu nome. Sabia que tinha uma presença online, mas nunca lera nenhum texto seu. Recebi de imediato um link. Escreve bem, muito simples, tem voz. Não abri o link e pouco ou nada comentei. Ao fim de 4 horas, recebi um novo link, agora do artigo escrito pela pessoa sobre a outra pessoa. Respondi que leria depois, pois para mim o ritmo jornalístico imediato do momento era demasiado. Para mim era demasiado cedo. Estava noutro lugar, estava de luto. Então a pessoa apagou o artigo e pediu desculpa. Mas não precisava ter apagado o artigo. Ponderei muito sobre como poderia, à minha maneira e no meu tempo, homenagear Sara Tavares. Há algum tempo queria voltar a espalhar cartazes pelas ruas de Lisboa. Tinha tido uma situação de censura em 2020 por causa de um poema sobre racismo e violência policial, mas ainda não me decidira sobre o que conteriam. Certa manhã percebi que poderiam ser cartazes com letras de canções de Sara Tavares, num simples estilo, um estilo direto, com a presença e temporalidade do papel, nas ruas que estão sempre abertas e acessíveis a todas as pessoas. Ruas onde ela terá passado e, quem sabe, passa ainda. Escolhi os versos, fiz os cartazes, partilhei esta ideia com 2 suas amigas próximas, amigas irmãs, que me ajudaram a fazê-la chegar ao seu destino. Neste caso, a Cláudia Semedo e a Selma Amus, ambas artistas, ambas ativistas, como a própria Sara. Um desses versos diz: somos livres para celebrar, somos livres para nos libertar.
Não poderia ter feito isto com mais ninguém, nem de outra forma. E como vão sempre faltar palavras para falar de Sara Tavares, a começar por algum lado, que seja por aquelas coisas bonitas, com U, de universal, que ela nos deixou. É certo que nem todas as pessoas, mesmo as pessoas negras, estão de acordo em relação ao uso de determinadas palavras e que é importante haver uma abertura a outras formas de pensar e justificar uma escolha. Mas o mais importante é ter sempre presente que é realmente uma escolha, usar ou não usar determinada palavra e compreender o efeito que ela tem e qual a sua história e a da pessoa que a usa. Nem tudo pode ser ressignificado. Como tal, algumas palavras deveriam apenas cair em desuso, como diz Djamila Ribeiro. Uma língua é um organismo vivo e somos nós, os vivos, que dela fazemos o que é. Mas espero que também possamos ressignificar que pessoas como a Sara Tavares não deveriam estar a ser corrigidas nem em vida nem na sua morte. Obrigada. Obrigada. A Gisela trouxe aqui outro dos focos deste momento, deste presente em que questionamos e interrogamos a palavra liberdade, como é que ela se vai dizendo nas várias geografias da língua portuguesa e das outras línguas que se falam neste território, como é que nos vamos apropriando e vamos usando e criando novas línguas através da língua que todos falamos. O João de Melo será o nosso próximo artista convidado, um romancista que também está muito à vontade na poesia. Esta canção, estas primeiras palavras desta canção, Somos Livres, o que é que elas sugeriram? Muito bem. Muito obrigado, primeiro que tudo, à organização das Correntes pelo convite. Estou aqui muito feliz da minha vida. Nesta mesa sou o mais velho, infelizmente, peço desculpa por isso. Mas já houve um tempo em que eu era o mais novo em tudo, é que não me posso queixar, sou o mais velho. E trago aqui, digamos, uma espécie de depoimento sobre o processo, a história de um processo que nos trouxe à tal liberdade livre, que depois cantámos a seguir ao 25 de Abril. E é um processo que eu vivi, digamos, na própria pessoa e que passo a ler. É um textozinho que se chama O País do Lápis Azul. Chamavam-lhe país multicontinental e multirracial. Exibiam-no ostensivamente e de uma forma visual que não admitia réplicas, nem dúvidas, nem reservas quanto ao modo de ser e à sobredimensão do país. Foi o caso de terem mandado imprimir um mapa da Europa e de sobre ele plasmarem a cores os territórios ditos ultramarinos, Angola, Moçambique e outras imensas Áfricas, as pequenas Ásias, uma breve Oceania insular e as ilhas atlânticas dos Açores e da Madeira. O quadro em si era impressionante. A Europa Ocidental ficava submersa sob as nossas cores territoriais e afundar-se-ia nas águas da divina criação atlântica se acaso o mapa ainda pudesse comportar sobre si os imensos Brasis. Mas esses tinham-se escapulido à nossa posse e declarado a sua independência. Onde estaríamos nós se esse enorme país, o Brasil, tivesse naufragado indo juntar-se ao nosso mapa europeu? Com ele em cima, a Europa afundar-se-ia com um tal peso às costas, e nós nele, transfigurados em peixes exóticos, acossados e em fuga dos tubarões oceânicos. O tal mapa europeu, assim desenhado, tinha por baixo uma legenda. Portugal não é um país pequeno. Tínhamos-lo obrigatoriamente à vista, na secretaria, nos gabinetes, nas messas e casernas, em África e em plena guerra. Era, de regra, obrigatório não chamar colónias aos países extra-europeus, e sim províncias ultramarinas. Para com isso calar a ONU,
que vociferava contra os países colonizadores. Não sendo esse o nosso caso, porque não tínhamos colónias, mas sim províncias ultramarinas, também não era lícito chamar coloniais às nossas 3 frentes de guerra, mas sim missões de soberania contra os movimentos que nos eram movidos do exterior e por agentes inimigos às ordens do comunismo internacional. Usamos aspas em tudo isto. Com o fim de vigiar e manter a ordem interna, havia um instrumento nacional que talvez merecesse figurar hoje em todos os museus nacionais, guardadores da fé, da memória e do império. Chamava-se lápis azul. Servia patrioticamente de vigia e de zelo defensivo contra todo e qualquer elemento subversivo, interno ou não, às nossas fronteiras multicontinentais. Os jornalistas e os escritores portugueses de então tinham uma devoção especial pelo lápis azul do seu país. Uns porque lhe sujeitavam diariamente as notícias e opiniões que pretendiam ver publicadas, outros porque recebiam dos editores notícias de mais um livro apreendido e de cuja apreensão se lavraria um auto para o julgamento em tribunal plenário, a instância de juízo para todos os assuntos políticos. E nada de chamar censura à pública virtude do lápis azul. Era apenas exame prévio no marcelismo. A PIDE deixara de existir, passara à Direção-Geral de Segurança, designação muito mais patriótica do que a anterior. E o Partido Único, antes designado por União Nacional, mudara para ANP, Ação Nacional Popular, que era mais estético, mais poético e, por conseguinte, mais verdadeiro. Foi o tempo político que me deram a viver, sobretudo a partir de 1967, ano da minha chegada a Lisboa. Vinha cheio de mim. Queria absolutamente ser do contra e escrever e publicar as minhas verdades proibidas. Tendo-me iniciado na escrita, publiquei os primeiros contos no Diário Popular, na sua secção Um Conto por Dia, mas alargaram-se-me os horizontes e pouco depois comecei a publicar contos ao domingo no Diário de Lisboa. Até que me aconteceu a realidade verdadeira do salazarismo e do marcelismo. Um dia recebi em casa um envelope do jornal que me devolvia 2 contos cortados pela censura. Um deles falava da pobreza ignorada do nosso cotidiano, o outro relatava a minha expulsão do seminário, onde estudara como aluno interno, acusado de ateu e subversivo político. O regime comportava em si não a figura, mas a função do Santo Ofício. Se por um lado a proibição dos contos exaltava em mim uma gesta heroica contra a ditadura, por outro, significava o que nunca mais esquecerei: a humilhação, a ameaça e a consciência disso. E uma espécie de alforria política, em parte temerária, que consistia em ser do contra e não pertencer à ordem nem ao país que a sustentava. Foi o meu batismo político, na oposição ao regime, apenas o princípio, sublinho. Porque vieram outros e muitos outros, tanto mais graves e mais temerários, resvés com a ameaça e com o risco de prisão, porém mais eu mesmo em termos de pertença e de dignidade pessoal. Fui vítima de atos absurdos, como o de, nos últimos 6 meses de comissão de guerra em Angola, ter sido proibido de ir ao mato acudir aos nossos, eu era fogueiro enfermeiro, sob suspeita de ser uma fonte e fuga de informação para o inimigo. Valeu-me então o Major Melo Antunes, cuja memória ainda hoje venero, que foi quem sabotou a circulação de relatórios e informações acusatórias contra mim.
o amigo dos pretos, o Jimbanda das mulheres e dos meninos doentes que iam à enfermaria. São algumas das memórias que me suscita a frase tema desta mesa redonda. Doeu-me o sufoco, sim. Não exatamente ou só o silêncio, o sufoco, o querer respirar a vida e não poder fazê-lo à minha maneira. Não prezo nem me vanglorio de nada do que vivi tão mal e do que não vivi. Lamento sim o tempo perdido, o vazio sem eco nem voz, o nulo proveito desses anos não vividos nem amados, o que em mim condicionou, não me permitindo ser, nem exclamar, nem escrever, de forma a estar agora sentado perante vós, na condição de um libertado que valoriza no tempo presente deste outro país, mas mais do que tudo, a sua liberdade e a vossa. A liberdade de um país que veio das trevas noturnas para a luz daquela manhã de há 50 anos, que oxalá se projete sempre para diante, para todo o século, para os séculos sem fim, que hão de seguir-se a este século de agora. Muito obrigado. Obrigada, João, por ter trazido aqui o testemunho e a memória de quem viveu esse eufemismo chamado lápis azul, não é? Parece uma expressão bonita, lápis azul. E trouxe-nos, e repito aqui a ideia de memória, porque ela me parece importante. E será que podemos mapear a memória quando se fala desta palavra liberdade, 50 anos depois, neste presente, dessa libertação, a esperança que trouxe esse tempo, esse 25 de Abril. José Mário Silva, sei que vais andar pela memória. Queres começar? Bom dia. Este texto começa com uma imagem. Eu, no meio de um grupo de outras crianças de 4 anos, circa 1976. Estamos no recreio de O Barquinho, em Almada, um infantário destinado aos filhos dos trabalhadores da Lisnave, cujos estaleiros, na Margueira, com o seu grande pórtico metálico, vermelho, e os imensos navios feitos para transportar petróleo em reparação nas docas secas, avistávamos dali, do topo de um morro com vista para o Mar da Palha. Lembro-me dos pneus carecas que lançávamos pela ribanceira abaixo, até baterem no muro branco, cada vez menos branco, e que depois trazíamos para cima como sísifos minúsculos, a borracha exposta ao sol a queimar-nos as mãos. E lembro-me do dia em que o meu melhor amigo me atingiu na cabeça com uma pedra pontiaguda e senti o sangue a empapar o cabelo e a descer-me pela cara, e o relâmpago de luz que veio antes da dor, e o virar-me para trás e ver o meu melhor amigo com o braço ao alto, um dos olhos ainda fechado, como quem faz pontaria, e o início de uma pergunta que só podia ser porquê, mas essa é outra história, talvez para sempre entre os parênteses da incompreensão. Este texto começaria com os miúdos de 4 anos, no recreio de um infantário, e se ouvíssemos com atenção, perceberíamos que eles cantavam em conjunto uma canção muito em voga, uma canção de Abril, por excelência, em que uma voz feminina, eivada de fervor revolucionário, fala de uma gaivota que voava, voava, com asas de vento e coração de mar, de uma papoila que é grito vermelho num campo qualquer, de crianças que crescem e não vão combater, de um povo que cerra fileiras à conquista do pão e da paz. Ao cantar aqueles versos, o que me fazia mais espécie era a gaivota com asas transparentes e coração feito de água salgada, imagem bizarra para quem ainda desconhecia o funcionamento das metáforas.
A imagem dos miúdos a cantar, no início do texto, transportar-me-ia para um facto que me assombra, nem sei muito bem porquê. Eu tinha 2 anos e quase 2 meses quando aconteceu o 25 de Abril de 1974. Não me lembro de os meus pais ouvirem a notícia na rádio, em Paris, nem de irem comprar a sua primeira televisão para verem as imagens das Chaimites no tão distante Largo do Carmo, nem de começarem no próprio dia a fazer as malas com que encheram o Citroën de 2 cavalos e vieram por aí abaixo, comigo no meio da tralha, para reentrar num Portugal finalmente livre. Não me lembro do PREC, não me lembro do comício de Vasco Gonçalves, a poucas centenas de metros do Barquinho, onde uma multidão lhe prometeu, cantando, a resistência de uma muralha de aço. Não me lembro do 25 de novembro, não me lembro da agitação política que ainda persistia em 1976. A minha primeira memória nítida é desse ano, mas tão forte que eclipsa tudo o resto. O nascimento do meu irmão e a minha mãe num quarto, ao fundo de um corredor na maternidade, de repente, sem barriga. Todas as memórias que tenho deste período ou são construídas ou são alheias. Ou então são fragmentos soltos, desligados da realidade dos adultos. Pneus, ribanceira abaixo, o sangue a empapar o cabelo, a gaivota que voava, voava. O texto começaria com esta imagem das crianças a cantar, mais a metáfora alada, que na altura interpretei à letra, e depois tentaria escavar essa circunstância de eu só começar a ter memórias a partir dos 4 anos. Quem era eu nesse ato dividido a meio pela Revolução? Como lidar com a estranheza de já existir 2 anos antes do 25 de Abril e ter depois atravessado o dialbar da democracia e o verão quente sem consciência de nada? O texto seria uma tentativa de explorar essa terra incógnita. Mas depois, como sempre que me sento para escrever um texto para as correntes descritas, aconteceu um percalço, um imprevisto, um acidente. A tecla E do meu computador bloqueou. Assim, sem mais nem menos. A letra E, que é só a segunda letra que ocorre com maior frequência na língua portuguesa, com pouca diferença para a mais frequente. 12,57% para os 14,63% da letra A. Para que o maldito E aparecesse no ecrã, eu tinha de martelar a tecla 5, 7, 10 vezes. Olhei de novo para o mote da sessão. Um verso da parte inicial da canção Somos Livres, antes de entrarem em cena a gaivota e a papoila e o povo a cerrar fileiras. Ontem apenas fomos a voz sufocada, cantava Irmelinda Duarte. Mas qual ontem? Era agora eu que tinha a voz e a escrita sufocadas, traídas por uma tecla renitente, provavelmente reacionária e ao serviço do grande capital. Eu gosto de imponderáveis e de desvios no caminho. Por isso pensei que talvez o melhor fosse seguir as instruções que o acaso aparentemente meditava e apagar tudo. Esquecer a imagem dos miúdos de 4 anos num infantário, pequenas criaturas com gaivotas transparentes de coloração aquático na cabeça, e em vez disso apostar num lipograma todo lampeiro, ao melhor estilo do movimento Oulipo. Um texto longo sem a letra E. Não resultou. Nem memórias, nem virtuosismo verbal, só sufoco. O melhor seria resolver o bloqueio da letra teimosa de outra maneira. O tempo que pensara dedicar àquela escavação, talvez pueril, talvez inútil, da minha não-memória, do meu PREB, período revolucionário em branco, foi gasto na resolução de um problema prático. Poupo-vos aos detalhes, mas começou com o tão moroso quanto enervante recurso ao Ctrl-V e terminou com uma visita à FNAC mais próxima e a aquisição de um teclado baratucho só para desenrascar. Foi então que este texto, depois de, e ninguém me tira isto da ideia, ter sabotado o computador, talvez em legítima defesa, ao armadilhar a maldita tecla E, foi então que este texto subitamente se desatou. É que, numa daquelas coincidências do Arco da Velha, a minha filha de 4 anos, em 2023, frequentou o mesmo infantário, o Barquinho, que eu frequentara com a idade dela. O mesmo não. O Barquinho que eu frequentara... o mesmo não. Um infantário muito diferente, com um recreio mais pequeno, menos ampla a vista para o Mar da Palha,
nem sombra dos tão pouco ecológicos e razoavelmente perigosos pneus de borracha a escaldar, nenhuma relação com a Lisnave, que aliás fechou portas há décadas, restando do seu esplendor industrial apenas o imenso pórtico metálico, agora mais vermelho de ferrugem do que de tinta. As cantigas também eram outras, claro. Há muito que a gaivota transparente de coração aquático voou para longe. Um dia, quando a fui buscar, à tarde, a Olívia saiu-se com uma das suas reflexões espontâneas de pura sabedoria infantil. Ó pai, sabes porque é que as crianças são tão importantes? E, sem esperar pela minha resposta, afirmou, enfática, porque elas são o futuro. Ao pensar nessa frase, agora, apercebo-me de que ela a disse num momento que ficará, provavelmente, no interior do tempo cego da primeiríssima infância, esse tempo de que não chegará a ter memória, e que talvez um dia se veja tentada a escavar, como eu, de certeza melhor do que eu. E, finalmente, ao imaginar esse futuro para que ela apontou tão decidida, lembrei-me, sem saber bem porquê, ou melhor, sabendo muitíssimo bem porquê, dos 2 versos finais da canção de Ermelinda Duarte. Somos livres, não voltaremos atrás. Obrigado. Obrigada, José Mário, por essas memórias onde eu também me revejo a cantar o Somos Livres como se fosse uma lenga-lenga, um pouco sem sentido, mas feliz. E lembrar que também já se me soltou a letra E do teclado. E agora estava-me a ocorrer que sem letra E não se concretiza a palavra liberdade. É um problema. Temos que voltar a comprar teclados sempre que falta essa letra. Rui Vicente Piqueras, eu não sei como é que viveu este momento desta canção. E o que é que este verso inicial lhe suscita quando transpôs-te para este tempo, para esta geografia, para este mundo também, não é só esta geografia? Sí. Bueno, pido permiso, ¿puedo hablar en español? Sim, sim. Que prefiero hablar modestamente la lengua de García Lorca a destrozar la lengua de Pessoa. Entonces, creo que es mejor que me exprese, yo creo que ustedes comprenden y yo voy a hablar despacio. Quiero, en primer lugar, porque es de bien nacidos ser agradecidos, agradecer a Correntes su invitación, a Manuela y a todo el equipo. Quiero agradecer también a Sirio y al BIM, a los dos, a Sirio y al BIM, la edición, sí, es una pareja maravillosa del mundo de la poesía, que en mi caso son, estos a Sirio y al BIM, son Vasco David, el editor, gracias Vasco, y Manuel Alberto Valente, poeta, editor y traductor de la obra, con la ayuda de María do Rosario Pedreira, que yo sé que ha puesto ahí su ritmo y su mano musical. Muchísimas gracias por haber hecho este libro maravilloso que me permite estar hoy aquí con todos ustedes. Yo era muy joven, bueno, joven, tampoco tanto, cuando tuvo lugar la maravillosa revolución de los claveles, que desde España se vio como una especie de sueño, y que tengo que decir que creo que ustedes, los portugueses, son los artífices de una de las pocas, si no la única, revoluciones que ha funcionado. Porque si leemos el siglo XX, es un siglo de revoluciones después convertidas en pesadillas, ¿no? Y sin embargo, la revolución de los claveles, hecha a la portuguesa, con licencia, con educación. Yo recuerdo que iba con Alberto Valente paseando por Lisboa y estábamos en una calle y me dijo, uy, aquí, en esta calle, durante la revolución, aquí hubo movida fuerte. Digo, sí, ¿cuántos muertos? Yo, español, claro, digo, ¿cuántos muertos? Y me dice, no, muertos no, que discutieron mucho. Digo, o sea, que hicisteis la revolución discutiendo, ¿no? O sea, opinando. Y luego fue cuando me contó, yo no sé si es una anécdota, es un chiste, es real, esta historia de los tanques de Santarém. ¿Esto es verdad? Los tanques que salen de Santarém para llegar al cuartel do Carmo, en plena revolución, y llegan a Lisboa, se encuentran un semáforo rojo y se paran. Uma coisa civilizada. Esto es maravilloso, o sea, es que es maravilloso, es que solo por eso habría que amar Portugal ya definitivamente, ¿no?
Bueno, cuando me propusieron este tema de la voz sofocada, yo la verdad estaba confundido porque soy un experto en voz sofocada, como asmático, como nacido en el nacionalcatolicismo, en el franquismo, es decir, en la tarda Edad Media, y como hijo de campesinos y de campesinos analfabetos, además, es decir, de jornaleros. Mis abuelos no sabían leer ni escribir, pero también como persona que ahora, por azares del destino, está viviendo en Jordania. Es el 5.º año ya que estoy en Jordania, y entonces, cuando oí Voz Sofocada, pensé en Palestina y escribí unos folios sobre Palestina, sobre ese pueblo condenado a 100 años de soledad, como diría García Márquez, que espero que tenga una oportunidad sobre la tierra. Pero pensé, no voy a hablar de Palestina porque parecería un mitin político y no quiero tampoco ofender a los que apoyen la epopeya sionista. No quiero meterme en esto. Entonces, quiero mejor empezar con un juego, que creo que es mejor para terminar las intervenciones. Les propongo un juego. Yo les hago una pregunta y ustedes, si quieren, responden. ¿Qué hay en una habitación vacía? O dicho en portugués, o que há, porque es curioso el portugués, o que há num quarto vacío. O que há? Nada. O preguntado qué. ¿Quién ha dicho? Pues son portugueses. Son portugueses. Está detrás Pessoa, está detrás todo, ¿no? Yo tenía un gran amigo y un gran maestro que era el poeta Carlos Edmundo de Ory. Carlos Edmundo de Ory nació en Cádiz en el 23, hace un siglo, y fue uno de los poetas más inocentes, más frescos, divertidos, ingenuos de la poesía española del siglo XX. Tan libre era que él no podía soportar en los años 40 el ambiente del franquismo en España, y entonces se exilió a Francia, y él vivió en Francia y murió en Francia. De hecho, el régimen franquista lo silenció y solo muy tarde, ahora acaba de salir su poesía completa, porque solo ahora se está haciendo justicia con los exiliados del franquismo, Chávez Nogales, Carlos Edmundo de Ory, Rosa Chacel, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tuve la suerte de ser su amigo y su discípulo, y nos divertíamos mucho. Era un tipo muy divertido, y teníamos un juego que nos gustaba mucho, que era este de preguntarle a la gente qué hay en una habitación vacía. Entonces, cuando murió, yo nació. Los poemas no se deciden, los poemas un poco vienen como un pájaro que decide posarse en la rama de tu cerebro y ahí canta, ¿no? El poema que da título al libro, La habitación vacía, dedicado a Carlos Edmundo de Ory. Era uno de tus juegos preferidos. ¿Qué hay en una habitación vacía?, preguntabas. Guardábamos silencio. ¿Qué hay en una habitación vacía? Los que no conocían el juego tal vez decían, nada. Y tú decías, no, nada es nada. He preguntado qué hay en una habitación vacía. Hasta que alguien decía, por ejemplo, silencio. Y otro decía, polvo. Y el juego comenzaba a tomar vuelo. Unas huellas de pasos en el suelo, un fantasma, un enchufe, el agujero de un clavo, la penumbra, el cuadrado que deja en la pared la ausencia de un cuadro, un hilo, la huella de una mano en la pared, un rayito de sol que entra por la ventana, una telaraña, un trozo de papel, una uña, una hormiga extraviada, la música que llega de la calle, pero hay música sin alguien que la escuche, una mancha de humo o de humedad, garabatos o pájaros o nombres o un dibujo de Laura en la pared. Tú ibas diciendo sí o no. Tú lo sabías, eras el inventor del juego. Tú ya sabías, Carlos, lo que hay en la habitación vacía donde acabas de entrar. Era uno de tus juegos preferidos. ¿Qué hay en una habitación vacía? Un fantasma. Ya lo han dicho, sí, pero el que yo digo es otro.
Pero bueno, quería llevar mi breve discurso a algo más personal, a una especie de confesión. Yo era un niño de aldea, yo nací en una aldea de 200 habitantes, una aldea campesina donde de padres agricultores y madres sus labores, donde se cultiva la viña, la uva de bobal, se hace vino tinto, olivos, almendros, huertos, animales. Es decir, yo vengo de otro mundo, vengo del mundo rural y allí pasé los 16 primeros años de mi vida. De manera que es algo que me marcó, ¿no? Entonces yo soy un niño antiguo y como niño antiguo yo tenía un sueño. Yo quería ser, cuando a los niños les preguntas, ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Y yo quería ser cantante. Pero quería ser cantante y torero. Y atención, porque esto, yo tenía un proyecto. I have a dream. Yo quería ser cantante y torero a la vez. Yo quería revolucionar el mundo de la canción y el mundo de la tauromaquia. Es decir, torear cantando. Yo lo había visto ya que existía esto, un teléfono inalámbrico, entonces yo torearía al toro y cantaría mirando al público y aquello sería una apoteosis del éxito taurino y musical. No pudo ser, por circunstancias. En el caso taurino yo creo que por el miedo, quizá en el cantante también no me lancé y bueno, en vez de ser cantante pues me he quedado en poeta, que es como ser un cantante sin voz, con la voz sofocada, un cantante por escrito, ¿no? Bueno, también le pasa a María do Rosario, también es una cantante por escrito, es decir, nosotros hay poetas que tenemos muy claro que la poesía viene de la canción, que viene de la música, que viene del ritmo, ¿no? Yo crecí en una casa sin libros. En mi casa había había 3 libros. Una Biblia, sin comentarios, porque me la sé de memoria, para mi suerte y mi desgracia. Un atlas, que era como la segunda Biblia, porque yo recorría el mundo con el dedito mirando los países. Y un librito que era una historia de España en tapas duras, que era de mi abuelo Pedro. Y que en la primera página, escrito a plumilla, porque mi abuelo Pedro era el único que sabía escribir, el único que escribía en mi familia. Entonces, en la primera página, escrito a plumilla, decía: si este libro se perdiera, como puede suceder, Pedro Salinas es su dueño, porque se llamaba Pedro Salinas, como el poeta, no confundan, pero se llamaba igual. Pedro Salinas es su dueño si lo quieren devolver. Soy un campesino honrado y lo ha de menester. Me costó 9 pesetas y si no lo quieren creer, le pregunten a mi padre que me lo ha comprado él. Entonces era un romance para identificar el libro y realmente la primera voz sofocada de mi familia fue este abuelo, que hubo un momento en que no sé exactamente qué pasó ni a qué edad le pasó, y las personas que podrían explicármelo ahora ya no me pueden responder, porque es curioso que a veces la curiosidad llega tarde, que uno quiere saber cuando los que te pueden contar ya no están, ¿no? De niño, de adolescente, de joven, eres un loco de la libertad y salvaje que no te interesas y luego, justo tarde, es cuando quieres saber qué le pasó a tu abuelo. A mi abuelo le pasó algo de manera que yo siempre lo vi tumbado en la cama, íbamos a verlo a otra aldea, porque mi madre era de otra aldea, íbamos allí y mi abuelo siempre estaba acostado y no hablaba, emitía unos gemidos, unos mugidos inconexos, unos balbuceos que nadie entendía, salvo mi abuela. Mi abuela sí, mi abuela lo traducía. Mi abuela sabía lo que él decía. Aunque yo también tenía la sospecha de que mi abuela manejaba la traducción, o sea, manipulaba la traducción, porque estaba, y dice que te quiere mucho. Yo creo que no. O sea, a veces hacía manipulaciones afectivas, dice que te quiere mucho. Yo creo que ni me conocía, porque no reconocía.
Y luego ya, cuando pasaba el tiempo, dice que está muy cansado, que os vayáis. Entonces nos echaba y ya resumía tal. Pero mi madre recordaba, esto sí me lo contó, que cada día que volvía del campo de trabajar, se ponía a escribir en sus cuadernos. Él era cuadernícola, como yo. Él escribía, tic, y resulta que ni uno solo de esos cuadernos se ha conservado. En esta fiebre de renovar las cosas de las casas y de pasar de la pobreza a la riqueza apresuradamente, reformaron la casa y mis tíos metieron todos los cuadernos en cajas y los hicieron desaparecer. De manera que nunca sabré esa voz escrita de mi abuelo que decía. A veces imagino, o me gustaría escribir una novela, si fuese capaz, donde escribo los cuadernos que cada noche escribía mi abuelo al volver de podar, o de vendimiar, o de trabajar. Yo, como digo, crecí en una casa sin libros, y luego los libros fueron ayudándome a ser quien soy hoy, ¿no? A construirme mi libertad, a construirme una nave que me permitiera salir de allí. Fueron mi compañía naviera, mi agencia de viajes, no sé, es decir, fueron mi vida. Y poco a poco fui adquiriendo libros, que es algo que os ha pasado a muchos de los aquí presentes. Entonces, compras libros. En la adolescencia robé libros, perdón a las librerías pero robé algún libro, no tenía dinero. Pero el caso es que con el tiempo viene esta especie de avidez, de avaricia del saber y de avaricia de la acumulación de libros. Y resulta que medio siglo más tarde, medio siglo después de empezar a comprar libros, ahora me encuentro que aquellos libros que fueron mi libertad y mi maravilla, ahora, por una paradoja que la vida ama tanto, me están amenazando de muerte, porque soy asmático y soy alérgico a los ácaros, el polvo de los libros, los piojos de los libros y toda esa fauna mínima, invisible que está en los libros. Entonces, es terrible porque hace una semana organicé una estantería y estuve 3 días tosiendo sin dormir. O sea, es espantoso. Tengo que deshacerme de los libros. Los libros se han convertido en mis enemigos. Esto decirlo en una feria del libro es horroroso, pero en un peligro en todo caso. O sea, el asma me está matando. Asma en árabe significa nombres, dicho sea de paso, que es gracioso. Entonces soy alérgico al polvo de los libros y me gustaría seguir la máxima machadiana e irme de este mundo más ligero de equipaje. Entonces, además, creo que voy a llevar a cabo el sueño de Ibn Hasan de Córdoba. No sé si ustedes saben quién es Ibn Hasan de Córdoba. Ibn Hasan fue un poeta andalusí de la época de Al-Ándalus, nacido en Córdoba, que hace hace 1000 años, quizá lo conoces, ¿no? Hace 1000 años escribió un libro maravilloso que yo les recomiendo, que se llama El collar de la paloma. El collar de la paloma es un tratado sobre el amor, que son anécdotas, reflexiones, poemas, historias. Es una risalat, como dicen los árabes, que es el primer tratado sobre el amor en Occidente después de Ovidio y antes de Dante, el Dolce Stil Nuovo, la Vita Nuova, etcétera, etcétera. Entonces, en Córdoba, hace 1000 años, Ibn Hasan escribe este libro delicioso, yo creo que está traducido al portugués y si no, en español está la traducción de García Gómez, que es maravillosa. Ibn Hasan era un tipo que con su amigo Ibn Suhaid, que también fue un pionero y que escribió una epístola de los genios que anunciaba la Divina Comedia, porque había un viaje al infierno y a los cielos donde se encontraban con poetas árabes antiguos. Bueno, estos dos crearon un grupo literario en Córdoba, en la época califal. Ibn Suhaid murió muy joven, a los 43 años, y en la alabanza fúnebre que Ibn Hasan escribió y leyó en su funeral,
subrayó, entre otras alabanzas, un detalle maravilloso. Subrayó el hecho de que cuando murió, en su casa encontraron solo 2 libros en los que apoyase su labor. ¿Por qué? Porque para Ibn Suaid, como para Ibn Hassam, poseer y acumular libros era una vulgaridad mediocre, tacaña, propia de aquellos que necesitan acumular riquezas. Los equiparaban a los ricos, a los avaros que tienen cuentas bancarias enormes y tal. Y ellos sostenían que los libros son para leerlos, hacerlos carne, como el verbo, memorizarlos u olvidarlos y regalarlos generosamente después. Los libros tienen que circular, no se deben quedar en tu casa, los tienes que regalar. Este era el estilo generoso, suelto que cultivaban estos dos. Esta es la aristocracia de la memoria y del regalo que cultivaban estos. Yo me cojo a ellos y regalo libros. Quiero decir, si luego les doy la dirección, si a alguien le interesa, os mando mis libros porque me he propuesto ir deshaciéndome, salvo aquellos que son de amigos y están firmados, o aquellos que son de cabecera, que leo a menudo o que consulto. Creo que tengo que echar por la borda todo el lastre y aligerar, ¿no? Y recordar a mi abuela Candela, la traductora de mi abuelo, que sostenía que el dinero tendría que ser como los ajos, que no se guardan de un año para el otro, ¿no? Entonces decía, hay que circular. El dinero tiene que circular, la cultura tiene que circular, es para transmitirla, es para regalarla. Este libro me ha gustado, tac, tenlo, pásalo, etcétera, ¿no? Eso ayer me volvió intensamente cuando vi la maravillosa obra que están haciendo 5 compañeros, la obra A Casa, en la casa del bibliotecario, del que fuera bibliotecario de aquí de Póvoa, que sobreviví de milagro por el asma y por la emoción, porque es realmente una obra maravillosa. Gracias, fuiste maravilloso. Es como entrar en el mundo de fantasmas, en el mundo pessoano de este bibliotecario, que también asusta toda esa gran cantidad de libros para un solo hombre, que encima me dijeron que era pequeñito. O sea, imagínate aquello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quería ser cantante, pero me he dado cuenta que la voz del cantante puede ser sofocada por los libros y sus ácaros y su polvo. Y bueno, les pido que disculpen estas tribulaciones de bibliófilo asmático y las entiendan como lo que son, como un aviso de la vida. Es decir, lo que un día te protege, al día siguiente puede perfectamente derrumbarse sobre ti. Los libros que me salvaron ahora me amenazan de asfixia. Así que, como digo, os regalaré los libros y para terminar os regalo un pequeño poema donde aparecen mis abuelos. El poema se llama Espejo póstumo, Spello póstumo. Tiene una cita en inglés, pero como yo pronuncio fatal, tú sabes inglés, ¿verdad? Léelo bien. No, es que no quiero que se rían de mí, que les conozco. Y los españoles con el inglés somos... Objects in mirror are closer than they appear. Eso es que lo leí, esto aparece a veces en espejos, en edificios y en tal, porque te dice los objetos, en los autobuses, los objetos que ves en el espejo están más cerca de lo que parece, ¿no? Y me asomé al espejo y no vi a nadie. No es que tuviese los ojos cerrados, que tal vez los tuvieran, no me acuerdo, sino que en el espejo no había nadie. Solo al fondo, a lo lejos, más al fondo de lo que aquel cuarto de baño permitía, en la penumbra del armario abierto, vi a mi abuelo Pedro acostado en la cama y a su lado, cuidándolo, a mi abuela Candela, atenta a sus gemidos, traduciéndolos. Fue apenas un instante. Me asomé a aquel espejo y no me vi. Vi en mi lugar lo dicho. Pensé, por fin. Y un eco en el espejo dijo, por fin, si no recuerdo mal. Y luego vine aquí. Lo demás, ya saben ustedes, nada.
palabras. Gracias, gracias. Obrigado. Muito bom perceber como é que estes testemunhos separados se podem transformar numa conversa, não é? A que assistimos aqui foi uma espécie de conversa. E agora vamos abrir a conversa à audiência, a vocês. Temos cerca de um quarto de hora para depois talvez acabarmos da maneira como começámos. Portanto, vamos começar com as perguntas que vocês tiverem para pôr aos nossos 5 artistas. Não há perguntas? Ok. Lá em cima. Bom dia a todos, muito obrigado. Muito obrigado a todos da mesa. Foram realmente, mexeram muito comigo, com as memórias, com as teias da memória que tenho no sótão. E começo logo por mencionar a primeira intervenção que questionava se éramos livres ou não. Realmente é uma boa pergunta. A liberdade que hoje escolhemos é um pouco fictícia, porque se recordarmos que alguém está a ser candidato a um emprego, a um trabalho, e é escrutinado minuciosamente por aquilo que escreveu ou disse na internet, é uma forma de cortar a liberdade às pessoas. Acho eu. Por outro lado, tenho que dizer que valeu a pena fazer algumas centenas de quilómetros, apanhar uma molha de manhã enorme para estar aqui e realmente ser recompensado por aquilo que eu vi e por aquilo que vivenciei. Tenho que, de algum modo, acusar, entre aspas, a Dona Maria Rosário Pedreira, que foi quem, de algum modo, me deu o alento para continuar a vir a estas jornadas. Aqui pretendo vir realmente adquirir conhecimentos, conceitos e tornar-me mais rico em termos de ideias que aqui foram explanadas. Desde logo, comparto parte da vida do nosso querido catalão, que está a morar fora da Catalunha, e a pergunta seria esta: há alguma razão especial por viver na Síria? Na Síria, não, na Jordânia? Esta é uma pergunta. Depois... Catalán. Ele é valenciano. Não sou catalão. Valenciano. Que no soy catalán, lo siento. Ah, sim? Sí, Es de no, Valencia. tampoco me importaría, pero no. Me desculpa. Me desculpa. No, soy de Valencia, de Valencia. Ah, da Valência, sim. ¿Cuál es la pregunta? A pergunta era por que razão, por que motivo, se havia alguma razão No, especial? por razones de trabajo, porque yo ok. trabajo para Ok. Simplesmente de trabalho, está bem. sí, el Instituto Cervantes, no sé si lo conoces. Sí, que, sí, sí, que sí, tenemos sí, aquí sí, al sí. director, a Iñaki Abad, que es el director del Sí, Instituto sí, sí, Cervantes en Lisboa. Sim, sim, Y sim, sim, sim. yo ahora estoy en Jordania como director del Instituto Cervantes. Entonces, bueno, me voy moviendo en el mundo por motivos de trabajo, de Sí, sí, difusión sí, de sí. la lengua. Sim, sim, por suposto. Lo compreendi perfeitamente. Depois, tenho que me localizar aqui para mencionar as pessoas. A Dona Ana fez essa digamos, questão de só sermos livres ou não. Vale a pena pensar nisso e muito. Fez um discurso, uma locução que me tocou, que foi eloquente. Por outro lado,
o nosso querido João Melo, com quem comparto muito das vivências, ou parte das vivências que ele teve. Eu era oficial miliciano quando, ou melhor, eu fui para a Força Aérea com medo de ir para o ultramar como atirador. Primeira parte. Depois, como em Coimbra, do Choupal até à Lapa, havia belezas enormes que não me deixaram passar dali, chumbei e decidi alistar-me na Força Aérea para fugir a essa mazela da guerra. Tinha o pressuposto fugir, os meus pais queriam que eu fosse para a França, fugisse daqui literalmente, e eu recusei. E então a opção foi ir para a Força Aérea e vivi o 25 de Abril como cadete formando na Força Aérea, em que certo e determinado dia a corneta não tocou para o amanhecer. E toda a gente ficou intrigado. A certa e determinada altura entra pela caserna dentro um militar, um alferes ou um tenente, a dizer: "Oh malta, está tudo livre de ir para o ultramar, pá. Já não vai mais ninguém para o ultramar." Começou aí a minha dor de cabeça. Para ser franco, começou aí a minha dor de cabeça. Porque eu para a política não vivi. Não fui educado para isso. Recordo-me simples e unicamente, quando estudei aqui no Colégio Dom Nuno, que certa vez um determinado menino deixou de ir ao liceu, porque ele não era no colégio, era do liceu, porque entretanto tinha sido levado por dois indivíduos que apareceram à noite em casa e desapareceu. Não sei, nunca o conheci, não sei o nome dele, simples e unicamente sei que nessa altura alguma coisa me fez despertar, antes do 25 de Abril. É por volta de 1972, por aí. E daí, até chegar ao posto de alferes e ser nomeado por Otelo Saraiva de Carvalho para fazer detenções, ir com 2 jipes buscar um coronel à Avenida Luísa Todi e a Setúbal. Posso interrompê-lo? Temos muito pouco tempo para passar a palavra a várias pessoas. Se o senhor puder ir direto à pergunta que tem para colocar, seria para as pessoas, mais pessoas poderem desculpa, falar. Eu esqueci isso. Esqueci. Só lembrá-lo. Esqueci. De maneira que a minha pergunta que fica por responder, porque é cada um que tem que responder a ela, é se realmente nós temos realmente liberdade plena, tal e qual conforme tínhamos imaginado. Alguém quer arriscar? Porque o lápis azul que o João mencionou, agora tem outra cor. Agora não é azul, é vermelho. João. Que fique bem claro. Obrigado. Muito obrigado e desculpem. Eu quero dizer o seguinte: eu não alinho com o discurso das coisas provisórias. Eu tenho uma consciência muito aguda do país que era e do país em que estamos. E houve um milagre tremendo, imenso, neste país, que veio das trevas para a luz. Não está ainda perfeito, não está concluído. Estamos em processo de libertação. Mas, mesmo no capítulo social da pobreza, da antiga pobreza, da miséria absoluta que este país era, com índices sociais absolutamente desastrosos em relação a tudo o que fosse a Europa e outros continentes, nós precisamos de valorizar efetivamente o processo português, porque ele trouxe-nos de muito longe, de um sítio absolutamente desconhecido, para um país de luz, um país de consciência, um país de cultura, de livros, de escritores, de público, de tudo isso. E esta mensagem eu
enquanto professor, eu transmitia repetidamente aos meus alunos, de vários níveis de ensino, porque tendiam a ser pessimistas acerca da realidade, justamente porque não conheciam antes e eram críticos do que havia, mas não tinham um sentido crítico, digamos, do extraordinário avanço que houve em Portugal, das tais trevas profundas para a luz da canção e da liberdade que foi proclamada após o 25 de Abril. O próprio ato do golpe de Estado de 25 de Abril é um monumento de humanidade e de heroico que nós temos que valorizar, porque nada fazia prever que o regime caía sem sangue, sem grandes violências. E, no entanto, ele caiu absolutamente velho e podre e com muito reumatismo nas articulações. Eu renasci com o 25 de Abril e já tinha 25 anos eu. Renasci absolutamente para coisas que eu há muito tempo sonhava e creio que ainda estou a vivê-las nesse sonho e vou continuar a vivê-las até ao fim dos meus dias. Alguém quer acrescentar alguma? Bom dia. A Gisela. Tinha aqui uma pergunta. Só um não é uma bocadinho, só um pergunta, é bocadinho. uma... A Gisela vai... mas é outra pessoa. Sim, mas se calhar... Era uma pequena nota ao João Vicente, que falou do Carlos Edmundo Dori e falou do desassossego, da inquietação que ele tinha. Era só para recordar que na cidade, são 30 segundos, na cidade que talvez é o símbolo da liberdade em Espanha, Cádiz, o Edmundo Dori é tão inquieto, tão desassossegado, que nem para na pianha da sua estátua. A pianha está ali e a estátua está a 20 metros, que é precisamente a forma como Cádiz celebrou a liberdade, porque a liberdade celebra-se em tudo. Muito obrigado. Sí. La estatua que le han dedicado a Carlos es maravillosa porque en la Alameda de Apodaca, donde él nació, está el pedestal y luego se ve el cuerpo que está escapando del pedestal hacia el mar, ¿no? Es una estatua muy bonita y efectivamente Cádiz es una pequeña ciudad, pero es una ciudad muy importante para España, muy importante. Allí tuvo lugar la Constitución de 1812. Es una ciudad que está como al margen, rodeada del mar, pero es una ciudad llena de gracia, de alegría, de maravilla, de buenos poetas, de buenos cantantes, de buen flamenco, de buena gente, además, es maravilloso. Yo tengo un amigo que es cantante de Cádiz, es un poco, voy a decir una palabra un poco delicada, pero en fin, estamos entre adultos. Él sostiene que Cádiz es el clítoris del mundo. Pero ese es el tipo de humor de Cádiz. Gisela, sim. Sim, queria só, porque na verdade queria agradecer aqui aos meus colegas de mesa, a Isabel, pela moderação, porque de facto fui tomando nota de algumas coisas que também mexeram comigo e que surgiram, e então vou tentar ser assim muito sucinta. Mas antes da mesa começar, estava a contar aqui a alguns dos meus colegas que esta noite sonhei que tinha sido presa. E, bom, eu escrevo os meus sonhos e lembro-me deles, e neste sonho eu estava... O que me afligia mais não era estar presa, era que a minha mãe ia saber que eu tinha sido presa e eu teria de justificar isso. Então eu estava a tentar arranjar maneiras de sair só um bocadinho para fingir que não estava presa, para me terem saídos com a minha mãe. Então, mas isto para dizer o quê? Eu nasci em 84 e os meus pais são muito novos. Eu nasci num país que... eu nasci num país livre, isso é uma coisa muito importante de se dizer. Nasci na Guiné-Bissau, que foi o primeiro país a libertar-se do sistema colonial português, em 73, apesar de só ter sido reconhecido por Portugal após 80 outros países já terem reconhecido. E os meus pais, a minha mãe tinha 10 anos quando foi o 25 de Abril, o meu pai tinha 13, portanto é claro que a minha experiência aqui é um bocadinho diferente da de outras pessoas, até porque os meus pais só vieram para Portugal em 88.
Mas ouvi aqui algumas coisas. Juan, estavas a falar desta questão da revolução que funciona, que acho que é da revolução civilizada. E acho que isso é uma coisa interessante. Eu acho que é preciso haver liberdade para errar, e acho que muitos países africanos têm feito, pensando em algo que o João de Mel disse, de estar em processo de libertação, concordo, e acho que muitos países, talvez Angola seja um dos países que esteja mais avançado nesse aspecto, e pelo menos os seus artistas têm feito esse discurso também muito político nas suas criações, apesar de lidar ainda hoje com censura no próprio território, que é esta questão, esta grande pergunta, que um dos artistas tem feito muito, é o Quilange Quienda, que é, agora somos livres, o que é que vamos fazer com essa nossa liberdade? E todas as nações têm de ir revisitando e auscultando, não é, os seus valores. E por isso é que também, mas há aqui uma coisa que me aflige um pouco, que é esta questão de o 25 de Abril, não é? Há uma frase que vocês todos já devem ter ouvido, não é? Que o 25 de Abril nasceu em África. Porque para ser uma revolução tão limpa e tão límpida, não é? Puxando agora um bocadinho a Sofia de Melbreiner, aqui houve muito sangue lá. Portanto, aflige-me sempre um bocadinho quando... eu adoro 25 de Abril e eu gosto muito, é um dos dias que eu mais gosto no ano e aquilo que significa, mas não podemos nunca esquecer que... de onde é que ele vem realmente, não é? Portanto, não são só cravos, e não é só descer a avenida, não é só celebrar, mas é importante que isso também seja feito, mas é importante que seja dito, não é? E não me sentiria bem em não dizer, sendo uma pessoa negra que nasceu em África, no país africano, que sou imigrante e de uma família de imigrantes, e até para outras pessoas aqui presentes nesta mesma circunstância. E sim, para terminar, também acho muito interessante aqui algumas ligações que foram sendo feitas e queria falar de alguns projetos em que estive envolvida, também por causa do lápis azul, que tinha sido referido, e claro que a nossa referência é sempre, acho que deve ser sempre as novas cartas portuguesas. Houve um livro que saiu, portanto saiu há poucos anos, chamado Reconstituição Portuguesa, que foi lançado no Museu do Aljube e foi uma proposta de dois editores, o Vitor Araújo, que também é poeta, e o Diego Torgo, que nos propuseram vários poetas diferentes, geografias, diferentes histórias, reescrever, utilizando o método da blackout poetry, que no fundo é censurar o próprio texto, mas pegando em componentes da Constituição de 1933, portanto, transformar aquela Constituição de ditadura em textos de democracia para hoje, para nós pensarmos o que é a nossa liberdade hoje. E tenho tido a oportunidade também de trabalhar e pensar as novas cartas portuguesas e ler em público e tudo mais. E uma das criações que fiz mais recentemente foi também usando esse método da blackout poetry, em que nós vamos depurando e polindo até deixarmos só aquilo que queremos, mas não podemos alterar nada na ordem que já existe, só retirar. Peguei num dos poemas e fiz um neon para uma exposição, que agora faz parte da coleção António Cachola e está no Museu de Arte Contemporânea de Elvas. E esse neon diz, a partir das palavras das Três Marias, agora somos e sem quaisquer limites. E, portanto, era com isso, com esse pensamento também que eu queria agradecer também por aquilo que os vossos textos e reflexões me trouxeram. O último trabalho que fiz foi um projeto de um coletivo, que é o Coletivo Faca, chama-se Descodificar Belém, e também tinha a ver com espalhar cartazes pela rua. Na verdade, a minha intenção era ocupar uma paragem de autocarro, mas como a JC da Co confundiu um bocadinho algumas das coisas do nosso trabalho, fez ali uma pequena censura. Portanto, a censura acontece em tempos de democracia, ou aparente democracia, e aparece de muitas maneiras. As nossas palavras estão constantemente a ser censuradas. Nós policiamos-nos, autopoliciamos-nos, policiamos o nosso vizinho, estamos sempre a corrigir, estamos sempre nesta hierarquia, não é? Das liberdades, das opressões, das agressões e das identidades e das nacionalidades, não é? E eu escrevi uma errata e recebi uma mensagem de um artista cujo trabalho eu gosto e até admiro,
E claro que ele vinha corrigir a minha errata e pronto, não é? Isto foi assim. Isto porquê? Porque uma das palavras que eu não usei propositadamente foi ultramar, mas que foi aqui a reflexão do João Melo que me fez pensar nisso. Então vou só ler essa errata e terminar para dizer o que é que eu respondi a essa pessoa. E a minha errata diz assim: encontram-se no contexto de Belém algumas erratas devido ao facto de a história de Portugal ter sido escrita pelo colonizador. Onde se lê descobrimentos, leia-se invasões. Ana Luísa Amaral dizia achamentos. Onde se lê Brasil, leia-se Pindorama. Onde se glorifica Pedro Álvares Cabral, celebre-se Amílcar Cabral. Onde se lê guerra colonial, leia-se guerra anticolonial, guerra de libertação ou guerra da independência. Onde se diz que Portugal deve pedir desculpa pela escravatura e assumir a responsabilidade para o futuro daquilo que de bom e de mau fizemos no ano passado, haja-se em conformidade. Não nos é possível, devido a fatores de vária ordem, entre os quais o tempo, o espaço e o orçamento, indicar as erratas, que são muitas, e a sua correção. Confiamos que a inteligência dos leitores suprirá estes e outros erros de nomeação, representação, toponímia e arquitetura que ainda se verificam. Obrigada. Eu agora tenho aqui o papel ingrato de ser polícia do tempo. O tempo terminou. Agradecer a todos e a todas que estão aqui por esta resposta ao verso, ao mote "Ontem apenas fomos a voz sufocada", e acabar com a canção com que começamos, se calhar agora ouvindo-a de outra maneira. Ontem apenas fomos a voz sufocada de um povo a dizer não quero. Fomos os bobos do rei, mastigando o desespero. Ontem apenas fomos um povo a chorar na sarjeta dos que à força ultrajaram e venderam esta terra hoje nossa. Esta terra hoje nossa. Uma gaivota voava, voava
resto de boas correntes para todos.